Cíntia Alves, pessoas com fibromialgia podem usar ventosa? É esse pensamento que eu quero que vocês desenvolvam. O que é a ventosa? Se você fez um curso de ventosa-terapia, você sabe qual que é o objetivo da ventosa, você sabe qual que é o mecanismo de ação da ventosa, e você consegue entender se você tem um paciente que contém inflamação, tá? Uma dor maior em determinados pontos. Será que eu posso ou não usar ventosa nessa pessoa? E aí eu te pergunto assim, quais são as contraindicações da ventosa? Será que você viu em algum lugar ali que está escrito que fibromialgia é contraindicado? Provavelmente não. Agora, você já viu que um paciente extremamente irritado, sensível, sensibilizado, tal, às vezes você tem que tomar mais cuidado. Se é uma pessoa mais idosa, você tem que tomar mais cuidado. Se é uma pessoa com a pele mais fina, você tem que tomar mais cuidado. Se a pessoa tem lesões na pele, tem que tomar mais cuidado. Então, porque isso tudo pode ter dentro de um paciente com fibromialgia. Agora, a fibromialgia que é o problema? Não. Não é a fibromialgia que é o problema, é a condição da pele dele e outras consequências, às vezes, da fibromialgia que pode gerar uma contraindicação no uso da ventosa. Mas se não tiver nada disso, passa um óleo para proteger um pouco mais a pele e pode tacar a ventosa. Só que, lógico, que toma mais cuidado, controla melhor o tempo, as variáveis. Quais são as variáveis? A força de sucção da ventosa, então, uma, duas no máximo, tá? Para deixar ela num nível mais moderado, nunca o forte, tá? E controla o tempo de 8, né, minutos, dá uma olhada como é que tá, pergunta como é que ela tá sentindo, deixa no máximo 10 minutos. De modo geral, você pode até deixar mais tempo, mas 10, 15 minutos. Mas num paciente que está assim, você controla o tempo ali, de 8 a 10 minutos, é o suficiente para gerar um efeito positivo já, tá bom? Cibele Pinheiros Teles. Meu marido tem muitas dores no joelho. Posso usar pedras quentes? Tudo depende do tipo de dor que seu marido tem. Então, mais uma vez aqui entra, tá, a importância do raciocínio clínico, né? Muitas vezes quando a pessoa chega para você com dor no joelho, você concorda comigo que existem vários tipos de dores no joelho? Vários tipos de causas de dores no joelho? Então, pensando lá na medicina chinesa já, você pode ter um problema por excesso ou um desequilíbrio por deficiência. E aí um excesso pode ser, de repente, uma inflamação, tá? Uma deficiência pode ser uma artrose, um desgaste, uma lesão de menisco, um rompimento de ligamento, tá? Então isso pode ser tudo deficiência. E aí a gente tem que procurar entender o que é isso, o que está acontecendo ali. Agora, alívio em si, principalmente quando é deficiência, artrose, esse desgaste que tem na articulação, tá? Com certeza, o calor, ele ajuda muito, ele relaxa muito, ele alivia muito. Não só as pedras quentes, como também compressa quente, a terapia com moxa bustão. Então, esse tipo de terapia ajuda muito. A ventosa, inclusive, pode ser utilizada também nesses casos para dores no joelho em geral. Tá ok? Zé Alpado, sobre a pergunta do Parkinson, trabalhei no espaço e uma paciente tinha. O método usado foi acupuntura junto com shiatsu. Nossa, ela ficou muito bem, melhorou. Ó, muito obrigado, Zé. Exatamente. É aquilo que eu disse. Cada um vai trabalhar com o tipo de técnica que você costuma trabalhar. E aí, realmente, assim, para quem tem Parkinson, a acupuntura gera muitos benefícios. A gente tem várias técnicas que conseguem gerar mais resultados nesses tipos de pacientes. Por exemplo, a crânioacupuntura, eu uso muito em pacientes com Parkinson também, mas a massagem em si, porque você tem que relaxar o músculo inteiro dele, ver esse paciente como um todo. E aí o shiatsu é excelente, é uma excelente indicação para esse tipo de paciente, para esse tipo de cliente, tá ok? Cacau, massoterapeuta autista. Professor, você conhece algum massoterapeuta autista? Sim, conheço alguns que vêm trabalhando nesse sentido,
tá? E é justamente por causa dessa dificuldade que o autista tem, muitas vezes, de manter um pouco de controle, de foco, ele acaba entrando nessa área para se desenvolver melhor. Tem um pouco mais de dificuldade? Tem, lógico que tem, mas consegue se desenvolver sim, tá? O, o mais importante é você controlar a sua respiração, né? A respiração é muito importante nesse processo de manter o controle da situação, porque às vezes você acaba perdendo esse controle, e aí é que começa a gerar, né, esses conflitos. É aí que o autista começa a ficar um pouco mais agressivo, começa a ficar um pouco mais irritado, e acaba, às vezes, descontando em pessoas que não tem nada a ver, e essas pessoas não compreendem que, na verdade, não é nada pessoal o ataque do autista, é apenas uma falta de controle ali em relação a esses sentimentos. E a respiração, né, junto com a meditação, lógico que caminha junto, te ajuda muito a controlar isso. E o meio da massoterapia é um meio que propicia você entrar mais em contato com essas técnicas. E é por isso que a gente tem bastante gente que, sendo autista, também trabalha nessa área, tá? Uma cliente hoje me elogiou muito por ser autista e conseguir trabalhar tocando. Aí me veio a curiosidade. Tem isso mesmo, né? Porque às vezes o autista ele acaba ficando aquela pessoa mais antissocial, né? Mais exclusa. Mas você tem uma variedade de tipos, de níveis, de classificações de autista hoje, porque foi um pouco banalizado esse conceito, né, Cacau? Hoje em dia, muitas vezes qualquer pessoa, qualquer situação já considera lá TDAH e essas coisas assim. Então, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, entender que tem vários níveis e que bom que você também tem conseguido fazer esse controle emocional, isso é importante, e social, né? Social também é bacana. E eu sei que às vezes acaba sendo até mais difícil, então eu acho que é muito bom, é muito satisfatório ouvir isso de você também. Eu acho que você deve ter ficado muito feliz por causa disso. E realmente é verdade. A gente tem que valorizar, né, esse tipo de situação. E é nada mais, nada menos do que a sua força de vontade. É isso que faz a diferença.